certamente você conhece alguém que teve câncer de mama. Porque 1 em cada 8 mulheres vai ter. Então, certamente a gente conhece alguém. Você pode procurar no Google, você pode conversar com as suas amigas, você pode tudo. Mas não compara seu tratamento. O tratamento dela não tem nada a ver com o seu. Olá, Mediciners! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio de número 66. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes da gente apresentar nosso convidado especial da semana, eu queria convidar vocês que estão assistindo no YouTube para curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas e não esquecer de se inscrever no canal. E se você estiver vendo ou ouvindo no Spotify, deixa as 5 estrelas no nosso conteúdo, compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Os nossos episódios vão ao ar sempre às segundas-feiras ao meio-dia. E dito isso, Ana, quem que a gente tem essa semana? Essa semana a gente está com a Daniele Martim. E a Dani é médica de quê? Ela é mastologista. Seja Fez bem-vinda. ginecologia, obstetrícia e masto. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Dani. Seja gente. Obrigada. Conta um pouquinho para o nosso público quem é a Daniele. Daniele é uma médica mastologista. Como a Ana falou, eu fiz escolhi, a gente tem 2 caminhos para fazer masto, né? Que pode ser cirurgia geral e depois masto, ou gineco e depois masto. Eu fui pelo caminho da gineco-obstetrícia, depois mastologista, mãe de 2 crianças, casada, nessa vida de mulher, tentando equilibrar aqui os pratinhos. Mas, enfim, acho que agora aos 44 anos estou me sentindo no momento em que eu tenho conseguido equilibrar os meus pratinhos aqui da vida. E você falou o negócio da cirurgia geral e da GO. Você que está no mundo da mastologia, o que é mais comum? Porque eu de fora tenho a impressão que é GO. Mas é total vozes da minha cabeça, assim. Eu acho que é mais comum GO, porque acho que tem 2 questões aí, né? O primeiro é que a gente roda na masto na residência de gineco, então acaba tendo mais contato. Dificilmente a cirurgia geral roda na mastologia. Então, em geral, quem faz mastologia vindo da geral é quem já meio que sabia que ia fazer aquilo. Já tinha alguém que fazia, acompanhava algum mastologista, já acabou, entendi. Exato. E eu acho que tem uma outra questão também, que é o início da carreira do masto. É difícil, diferente do gineco, da endócrino, que já vem pacientes para você. Masto, em geral, são pacientes que vêm referenciadas. Então, se você, para a gente começar uma vida de consultório, como masto exclusivamente, é um pouco mais difícil. Então, o pessoal que faz geral, muitas vezes vai ficar dando plantão de geral, porque ele só vai atender masto no consultório. E vem do gineco encaminhado, normalmente. Enorme Então, você tem maioria, uma relação sim. maior do que com o cirurgião geral, na verdade. A enorme maioria, não é a sim. Então, referência. assim, eu acho que fazer gineco antes tem toda uma questão aí, talvez, de estratégia ali, de você pensar o seu início de carreira e de que é mais comum que pessoas que tenham vivido aquela especialidade vão para aquilo do que quem veio da geral, né? Acho que faz sentido, realmente. E antes, acho que em tese, geral era só 2 anos, fazia sentido, entre aspas, ser um caminho mais curto. Mas hoje em dia, geral já é 3 anos. Então, assim como a GO. exatamente, então, já ficou não igual muda. a GO, então não tem essa diferença mais, E né? tinha até uma dificuldade. Então, é um caminho mais curto no sentido de fazer 2 anos de geral e depois os 2 de masto, mas para fazer o tema, o título de especialista, tinha que esperar os 5 anos. Olha Então, só. quem terminava geral não conseguia, quem terminava Prestar masto, imediatamente. mas tinha feito geral, tinha que esperar um tempinho para prestar. Interessante, não sabia. Não é? Ontem Também não. já começou Era aprendendo. pré-condição ali para o tema. Hoje em dia, acho que já tem um tempinho que eu prestei. E conta um pouquinho, como foi a sua escolha profissional para GO? Se você já tinha ideia que você ia fazer masto ou não? Se teve alguma influência aí externa? Isso é muito louco, né? Vou voltar até atrás. Assim, um monte de gente me pergunta por que eu fiz medicina. Eu vou falar que eu não faço ideia ao certo. Eu não tenho nenhum médico na família, não tinha nada de nada. Eu não fazia ideia do que era uma rotina de medicina at all. E eu só fechei o olho e fui. Eu falei, eu acho que eu quero isso. E depois fui pensando por que era isso. Eu tenho uma coisa de que eu não consigo ver ninguém sofrer. Era uma coisa muito de sofrimento. E aí eu acho que eu entendi a medicina como algo que me daria ferramenta para aliviar o sofrimento. para fazer alguma coisa por alguém em algum momento.
tanto... E aí, dentre os sofrimentos, o principal para mim era sofrimento mental mesmo, né? Eu entrei para a faculdade para fazer psiquiatria. Olha só. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, que na Argentina não fazia medicina, prestava psiquiatria direto. Não sei se é verdade ou não, mas eu lembro que na época eu falava assim, eu devia ter Ido pra Argentina. fazer lá. Eu entrei para fazer psiquiatria. Não sei se quando você entrou na escola teve isso, mas eu lembro que logo na primeira semana, tava todo mundo ali no anfiteatro e passou uma pesquisa de primeira semana do que você faria e do que você não faria. Caraca, eu não lembro de ter respondido isso. Pois. Talvez eu tenha Eu respondido, lembro porque de a ter. distância nossa não é muito grande. Não, acho que né? 2 anos. É, né? então assim, talvez eu tenha respondido, mas eu não me lembro, não. Eu lembro que o xizinho lá na psiquiatria, certeza que eu faria. O que eu Sim. não faria, GO. nada ligado à cirurgia e GO. Olha só. Mas nada, assim. eu 6 não- anos não me depois. via. E aí, exato, né? 6 anos depois, assim, eu lembro na técnica cirúrgica quando teve que abrir o ratinho. Eu lembro que eu fui tentar fazer liga de cirurgia plástica, porque amigas iam e falavam, legal, vamos. E eu lembro de, assim, ter que tirar um nevo de uma testa. E era um senhor, assim, com uma derme mais espessa, e ter que enfiar aquele bisturi, fazia da pele. Eu lembro, assim, que foi super bizarro no começo. E, enfim, me apaixonei por cirurgia. Que legal. Na minha época, eu não sei se na sua tinha também. Então, a gente tá falando, entrei na faculdade em 2001, tô falando do final de 2003. A gente começou ali a ter o contato com o GO. E aí tem uma coisa muito louca. A questão de gestação sempre me encantou muito, desde criança. Eu brincava de gravidez, a coisa de gravidez, parto era uma coisa que me encantava. Uhum. E eu vejo isso muito na minha filha agora. Muito, Olha, muito, que muito. É legal. muito engraçado. E aí, quando a gente começou a rodar na obstetrícia, no 3º ano, eu achei muito legal. E a gente, naquela época, tinha um estágio, que era um estágio remunerado, um estágio oficial, a gente prestava concurso público, que era um estágio no Vila Nova Cachoeirinha, Sim. que era o 4º e o 5º ano. Sim, eu lembro Era um do plantão cachorro. de 24 a cada 2 semanas. Que, pra quem não sabe, pra quem não tá ouvindo e não é de São Paulo, é um serviço de referência de Eu sei ginecologia e obstetrícia aqui em São Paulo. Né? Exatamente. Eu acho que a Alice, quando ela comentou que veio Ela no nosso fez. episódio da cirurgia plástica, ela comentou do Cachoeirinha Ela também. fez. Teve muita gente da minha turma que foi. É isso mesmo, é verdade. É que isso não existe mais. Esse concurso, esse programa parou de existir. Ah, não sabia. Mas enfim, fiz. E aí, eu trabalhava desde o 1º ano da faculdade. Assim, eu não vim de uma família de super mesmo? posses. Eu trabalho desde o 1º ano. E aquilo tinha surgido juntando uma coisa que era a vontade Sim. que eu tinha com algo que podia dar uma ajudada na renda. Então, vamos prestar o concurso, fiz. Era muito insano. Era, né? Era uma rotina muito insana, assim. E aí eu fiquei até meio traumatizada com a obstetrícia. Quando a gente começou a fazer a obstetrícia da escola e a gineco da escola, porque até então a gente não tinha passado no internato, era só ali o ciclo básico, 3º e 4º ano. Aí eu voltei a super me apaixonar, entender que a obstetrícia não precisava ser só aquela loucura, voltei a me apaixonar. Junto disso, no 5º ano, na escola, a Masto é muito forte na escola, a gente rodava na Masto e ali já bateu um sininho, né? Entendi. O Cláudio Kemp, que era o professor que organizava na época, assim, era um cara super legal, eu lembro das aulas, de tudo. Então, no 5º ano, bateu um sininho. E aí, no final, a GO e a Master eram coisas que estavam ali. Flertei super na endócrina. Com a neuro, não. Não tem problema, não me ofendo. A gente só tem 2 grupos de pessoas nesse podcast. Os que flertaram e fizeram neuro, ou os que não. Que não detestam, suportam neuro, jamais exatamente. suportam. Nunca. Mas em que momento que você desistiu da psiquiatria? Eu acho que quando eu comecei a gostar de outras coisas e quando eu passei na psiquiatria. Mas assim, não me identifiquei nada. Você falou assim, sério que é não, isso, né? Não gostei, assim, muitos casos graves, achei muito difícil mesmo. E não sei, não bateu. E no final da faculdade teve a mesma pesquisa, tipo, o que você não faria? Psiquiatria. Virou, mudou as 100%. coluninhas. Que Eu legal. flertei com várias coisas, né? Eu gostava de muita coisa, assim, eu achava muita coisa legal. Então, eu gostava muito da clínica, eu gostava de algumas coisas cirúrgicas, mas a GO sempre teve esse papel. Eu acho que é uma área muito ampla, né? Sim. Tem a parte cirúrgica, tem a parte clínica, tem uma coisa geral ali de promoção de saúde, tem tratamento de doença, tem muita coisa.
Então fomos pra GO já com o sininho ali Uhum. da Da massa. massa. Ah, então já tinha um... Tinha. Uma vontade. Já entrou enviesada, Já né? tinha aberta, super aberta, mas sabendo que eu queria viver a Masto. A gente passava na Masto no R2 da Gineco e depois de novo no R3. E aí, quando eu passei no R2, o estágio que vinha antes da Masto era um estágio de maternidade que a gente ficava no Diadema e tinha algumas tardes que costumavam ser mais tranquilas. E eu lembro que eu levei os livros da Masto porque eu queria ficar estudando, porque eu falei, eu quero passar no estágio aproveitando. E aí foi isso que eu fiz. Passei no estágio super aproveitando. Falei, tô achando que é Daí isso. começou cada vez crescer mais. Ainda no R3, flertei com a Fetal. Hum. Fiquei um pouco ali na dúvida, mas aí quando eu passei de novo na Masto, no R3, aí foi de novo a paixão. Inclusive, a gente tinha um estágio opcional, que eu não me lembro porque eu acabei não fazendo esse estágio opcional, e era férias de uma R1 da Masto. Eu já tinha prestado o Masto, todo mundo já sabia que eu já tinha até passado, porque acho que era o último estágio meu, que era esse opcional. Ela falou, você não quer rodar como R1 de Masto nas minhas férias? Eu disse, tá bom. E aí eu lembro, nem sei se pode. Já passou, Mas, já não, passou. os professores, todo mundo meio sabia. E aí já ficou como Masto mesmo. Legal. E assim, eu não me imagino fazendo nada diferente. De novo, gosto de mil outras coisas. Acho que se eu poderia me envolver com outras. Me imagino assim, se eu posso ser boa também em outras coisas. Uhum. Mas eu sou muito feliz na minha escolha, assim. E acho que isso é uma sorte, né, gente? Ah, não, com Porque a certeza. É um gente privilégio escolher tão grande, né? cedo É verdade. e assim, sem saber o que é aquela profissão, sem saber o que é aquela especialidade, eu acho que é uma super sorte. Ah, não, sem dúvida. E você falou esse negócio de medicina, eu tenho a mesma situação que você, porque eu não tenho nenhum médico na família. Na verdade, eu tenho alguns primos, mais um, inclusive, nosso veterano lá da escola. Mas os outros primos que eu tenho são um pouco mais velhos. Mas assim, eu acho que eu devo ter tido uma influência, mas era uma coisa um pouco distante, né? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho avô e tudo mais. E você perguntar pra mim de onde veio, eu até falo, às vezes eu falo, gente, na verdade, acho que era um sonho meio infantil. Se você for pensar a rigor, era um sonho meio infantil. É que deu certo, mas Romantizada, podia ter às dado vezes, muito errado, né? Você sabe que, olha que engraçado, eu lembro do dia do trote, pra mim, assim, eu ia entrar na faculdade de medicina, iam ser pessoas super sérias, Certinhas. um monte de nerds, não sei o quê. E eu lembro de estar lá no pedágio, e os caras muito loucos, e todo mundo de bermuda, roupa... Eu falei, esses são meus veteranos? Cadê os engomadinhos? Não sei o quê. Porque, assim, eu tinha uma outra visão que não tinha nada a ver com... Eu não fazia ideia de onde eu estava indo. Não, mas eu Que passei por isso sorte. também, porque assim, eu sempre fui muito certinha, e eu fiz 2 anos de cursinho, estudando naquele ritmo, assim, de sair da aula e estudar a tarde inteira. Então, assim, eu já era nerd desde sempre. E daí entrei nesse ritmo de cursinho, que era todo engessadinho, daí passei em medicina. E só passava em medicina quem era os tops, né? Daí eu entrei e vi aquela bagunça, as festas, que eu falava, Cadê os mas, nerds? gente... Cadê os E era engraçado que certinhos? o meu irmão tem um grande amigo que fazia medicina na época, e ele falou assim, nossa, ela vai entrar na Paulista, lá o pessoal é muito bom em festa. Eu, imagina, as festas lá, não deve ser nada. Cara, que eu olhei e falei, gente... E não, assim, e daí, conforme foi passando o tempo, você viu, foi legal, porque assim, você via que as pessoas podiam fazer outras coisas, né? Ela poderia ser a pessoa que estuda, mas ela podia ir pra festa, ela podia aproveitar, ela podia ter uma banda, ela podia, né? Isso é legal também, né? Você tem várias versões, né? Exatamente. Mas eu acho que tem uma coisa, sabe, Ana, que eu procurava tomar cuidado, é uma coisa que eu, até hoje, acho que você não precisa ser um nerd, isso, aquilo. Mas às vezes quando você vê alguém muito louco, que a gente sabe que tem na faculdade de Sim. medicina, você fala assim, cara, mas não sei se é caminho pra essa pessoa. Exato! Eu- Esse é um problema, realmente. E isso é uma coisa que eu falo muito. A gente pensa que a gente convive 6 anos com pessoas da sua turma, pelo menos. E das outras turmas também. Mas não é para todo mundo que você vai mandar seus pacientes Não, depois, não. né? Aham. E essa construção é um caminho, já desde o começo da faculdade. Exatamente. Não que você precisa A ficar... responsabilidade. Isso, a ética, a sua postura enquanto colega, porque é depois o que você vai reproduzir na vida, Não, habitual, né? e eu acho que até a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, e depois a gente vai entrar, né, com certeza nisso, que a gente fala das mensagens subliminares, que a gente às vezes passa para o paciente, por exemplo, ou que o paciente gostou porque, sei lá, foi com a sua cara, literalmente, né, porque viu um vídeo seu, mas a gente também tem isso, porque claro. é do ser humano. Exatamente. Né? Então, eu lembro que um dia tinha um aluno passando com a gente, e ele... Era uma reunião, não era uma reunião super formal da neurocirurgia, não era. Mas era uma reunião para discussão de caso clínico. E daí, não tinha começado realmente.
Mas o aluno simplesmente fez uma trouxinha assim, ó, com o casaco e Dormiu. deitou. Daí eu fiquei olhando e falei, é isso, entendeu? Se daqui a pouco, daqui a, sei lá, 10, 15 anos, essa pessoa se tornar Total. o super importante em alguma área, eu provavelmente não Olha, vou eu ter já um vi ranço. grandes mudanças. Sim, mas eu Já provavelmente vi, vou ter um ranço. mas é que tem umas coisas que... Né? Você fala assim, eu vou e- ter um ranço. É. E a gente até teve aqui um colega que veio falar de soft skills, e tem um capítulo no livro que eles escreveram que é sobre vestimenta. Não, eu sou contra a gente ter que andar todo mundo encaixadinho, acho que você tem que se sentir bem, mas eu brigava, uma coisa que eu brigava muito com os internos, cheguei de bermuda no PS com um jaleco em cima. Eu falei, amigo, você não tá indo na praia, você não tá na casa do seu amigo, você não tá na Atlética, você tá no hospital, você vai atender uma pessoa, tem que ter o mínimo de preparo, Exato. né? Você não Exato. precisa vir arrumado, você não quer usar roupa, camisa, tá quente, compra um conjunto cirúrgico pra você ter seu e vai pro hospital, né? Não é sobre Então, estilo, não, é sobre... mas é sobre o Isso. mínimo de É sobre de postura, respeito, né? de Respeito, sem dúvida. Então, e essas coisas as pessoas vão notar de você quando você é aluno interno residente, e isso vai levar depois pra vida, porque Exato. você que é mastologista, que recebe paciente referenciado no geral, os colegas vão confiar Sem em sombra de você, não só pela sua formação, mas também pela forma como você se relaciona com os colegas, né? Exatamente. Não, e eu também já vi grandes mudanças, mas a pessoa vai ter que ter uma segunda impressão muito Ah, boa isso. sua pra Você você, tem pra ela acreditar nessa Aham, mudança. Exato. Exatamente. Então é importante a gente deixar até, acho que de dica pros alunos, porque assim, a postura muitas vezes, né? E eu, às vezes, até hoje, eu encontro, como eu tô na escola até hoje, às vezes eu encontro professor que me deu aula no segundo ano, que fala assim, eu lembro de você. Daí eu sempre Aham. falo, bom, acho que lembra em good way. Acho que eu deixei uma mas- boa impressão, mas tomara que assim, seja por isso. né? Porque assim, você pode deixar uma... E aí deixa mesmo, né? A gente isso. deixa uma marca em tudo que a gente faz, né? Exatamente. Ô, Dani, e você exatamente. falou que o programa de março são 2 anos. Conta pra gente, eu sei que cada programa tem suas peculiaridades, mas como que é constituído mais ou menos o programa de mastologia? A escola, de novo, voltando, eu falei do Dr. Cláudio Kemp, né? E ele tinha um viés de imagem bem importante. Então, na escola, a gente tinha uma coisa de imagem que não são todas as residências que Legal. tinham isso de uma maneira tão forte, né? Então, tanto no R1 como no R2, a gente, eu não sei como é agora, se ainda tá assim, mas há 15 anos atrás, a gente rodava dessa forma. Então, nós éramos em 3 residentes, 3 estágios. Um de imagem, um de patologias benignas e um de patologias malignas. E aí, cada um rodava 3 a 4 meses em cada um desses estágios, com atribuições específicas para cada ano, né? Então, porte cirúrgico, tipo de biópsia. Assim, a gente tem um setor de diagnóstico lá na escola. Então, a gente fazia os ultrassons, a gente tinha o mamógrafo, a gente laudava as mamografias, a gente fazia as biópsias. E aí, dentro desses estágios, depois a gente tinha as outras questões que rodavam nas especialidades que nos apoiam muito, né? Então, radioterapia, oncologia, patologia. Então, Legal. a gente tinha Rodava na na que legal. Nossa, que legal isso. assim, não rodava na especialidade Não, total sim, mas tinha um ali. estágio ali que Sim. era integrado. Sim. Ficou, na nossa época, ficou faltando um pouco, por exemplo, cirurgia plástica. Eu sei que tem outras residências que rodam mais ou que atualmente se reorganizaram para rodar mais em cirurgia plástica, porque é alguma coisa que começou a fazer muito mais parte da vida do mastologista do que antes, né? E depois que eu acabei a residência, fiquei um pouco ainda vinculada por conta de questões acadêmicas, estava na pós-graduação, mas em 2016 eu comecei a trabalhar já dentro do Einstein, no Vila Santa Catarina. O Vila, assim, Que é um hospital oncológico, é um né? hospital, cara, o Vila é um hospital, eu tenho muitas, é um divisor de águas da minha vida profissional, assim, em vários aspectos. O Vila iniciou ali, ele pegou o esqueleto de um hospital que tinha sido, que faliu, a prefeitura tinha o prédio, e o Einstein tinha um projeto de custo-efetividade de questões de medicina de alta especialização. Então, era onco, transplante, uma obstetrícia de alto risco. E um projeto de custo-efetividade. Então, a gente começou com poucas especialidades oncológicas. Era um projeto que tinha uma duração de 3 anos, que era dentro de um programa do PROAD ali, de custo efetivo, que a gente podia dar, assim, o melhor tratamento oncológico, tudo, bababá. Enfim, entrei no Vila no começo de 16, e o Einstein já crescendo também na época com a parte acadêmica.
Então, nessa época, rodavam com a gente também alunos, já tinha a residência de gineco, então os residentes de gineco. E a gente entrou inicialmente, nós éramos só em 2 na Masto, para fazer a assistência, só que de cara a gente se deparou com acadêmicos e com residentes que rodavam com a gente. E em 2019 houve uma demanda de a gente precisa de um programa de especialização, a gente entende que tem espaço aqui para isso. E de 18 para 19, aquele PROAD terminava. Então, assim, e aí a gente vai continuar existindo? O que vai acontecer com esse hospital? E o hospital não só continuou existindo, mudou, claro, o enfoque. Aquele PROAD terminou, mas virou um hospital de referência oncológica, em que a gente, inclusive o número de pacientes triplicou, outras especialidades entraram, e aí naquele momento me chamaram para assumir um cargo administrativo. Então eu tenho uma passagem ali também depois por questões administrativas. E aí nessa época a gente estruturou um programa, que na época era um programa de aprimoramento em masto. Mas era para mastologistas já, então. Para pessoas que tinham terminado a residência de gineco e iam Iam rodar na rodar masto. masto, tá. Isso. E aí a gente desenhou. E a gente desenhou tentando fazer muito nesses moldes. A gente não tinha, como tinha masto, a casinha, isso, aquilo, mas fazendo muita parceria com esses outros setores, né? Essas outras disciplinas ali que apoiam. Então, rodava na patologia, rodava na radioterapia, rodava na oncogenética, com a equipe da cirurgia plástica, com oncologia e com a gente ali, com a radiologia, nos vários setores, porque é uma especialidade que precisa ter a visão de tudo isso para conseguir raciocinar clinicamente depois também, para a gente não ficar vendido para o exame que recebe. Então, era isso. Tanto R1 como R2, do que eu vivi de residência, né? Que foi a escola, como esse outro que a gente desenhou, esse outro programa, é muito baseado nisso. O que muda um pouco são as competências que a gente faz em cada um dos anos, sobretudo porte cirúrgico, rodar mais na onco, assim, a pessoa precisa saber o que está rolando para rodar lá, né? Então, muda um pouquinho isso, mas é basicamente esse programa. E me fala uma coisa, você faz, então, 3 anos de GO e depois você presta uma nova prova, não é isso? É uma nova prova. E não são todos os serviços que tem GO, imagino, que tem residência de masto, né? Sim. Então, muitas vezes, assim, não foi o seu caso, mas às vezes você tem que sair do seu serviço se você quiser fazer masto. Super comum. Né? Super comum. Que imagino que tem uma demanda muito grande, né? Uma procura. Sabe, Ana, que quando eu prestei, eram 10 candidatos por vaga. Eu lembro que a gente estava numa sala com 30 pessoas, eu olhava, na escola a gente tinha 3 vagas, eu olhava aqui e falava, meu Deus, 3 vão entrar. E quando a gente, agora recente, né, quando eu assumi a coordenação desse aprimoramento, não tô mais, né, nessa coordenação, mas quando eu assumi, a gente teve anos com vaga sobrando. E isso não foi um problema enfrentado só pela gente lá. Assim, a escola teve vaga sobrando, o HC teve vaga sobrando, assim, começou a haver um desinteresse. Por talvez uma redução mesmo de procura, que coisa, né? E mas, é uma área que mas será que é por... Eu tô tentando pensar aqui, o que é? Se é porque a pessoa já faz 3 anos de GO, ela não quer fazer uma... Porque hoje em dia, é muito mais do que na nossa época... eles têm muito essa preocupação de querer ir muito rápido para o mercado de trabalho. E é interessante isso, porque isso aí foi uma mudança que foi acontecendo. Porque, assim, na nossa época, todo mundo prestava residência, né? É muito raro. Eu sempre conto que eu tenho 3 colegas de turma que não prestaram, porque não quiseram, porque falaram que queriam trabalhar um tempo. E eu era parada na rua. É verdade que tem 3 na sua turma que não vão? Porque, assim, foi um... E hoje em dia tem muita gente que não presta e nunca mais vai prestar, inclusive. É mais longe do que isso. Eu lembro assim, a gente fazia a GO e depois tinha que fazer uma coisa depois. Eu lembro de uma pessoa falando assim, não, acho que eu quero fazer só GO. É uma GO brilhante, assim, encontrei com ela ontem. E você não vai fazer R4? Você não vai... Então, assim, o motivo eu não sei exato. Acho que a Masto tem uma questão, para depois você faz GO, eu acho, se eu não me engano, é a única que você vai fazer mais 2 anos. Então, acho que tem uma questão aí, talvez, do imediatismo. E talvez tenha uma questão... há poucos anos rodou uma pesquisa da sociedade para entender como que estava a vida
dos mastologistas recém-formados, quantos estavam no mercado de trabalho, trabalhando de fato como mastologista? Porque essa é uma boa pergunta, realmente. É difícil. Entendi. Muita gente ficou dando plantão, continua até hoje, dando muito plantão de GO, ou trabalhando Então você fala assim, calma, eu vou fazer 2 anos de masto. Pra depois ficar trabalhando de GO, então eu vou trabalhar de GO de cara, né? Assim. E aí, se a gente for pensar assim, se eu tô na residência de gineco, vendo os 2, 3, 4 anos que se formaram antes de mim, não trabalhando naquilo, por que eu vou fazer? Então, acho que talvez tenha rolado um desestímulo aí também pelas gerações próximas ali que estavam se formando, né? É interessante. Não sei se é isso. E é curioso isso, pensando, né? Olhando de fora, de quem é clínica, é que há uma procura, é um profissional que a maioria das mulheres vão acompanhar em qualquer momento da vida e assim, a gente vê de fora, onde eu trabalho em Fortaleza, os consultórios cheios, é interessante. Mas tem muito isso, né? que faz. entendi. Entendi. Que faz tipo que faz como que não encaminha. Entendi, que faz informalmente, vamos dizer assim. Ou que Acompanha o pede paciente. ajuda pro masto, entra junto, mas acaba tocando. Mas toca o Então, paciente. assim, veio uma mamografia alterada, vai, pede uma Às Entendi. vezes a gente vê que não é a melhor conduta, Claro. que não é a mais... Mas que tem uma galera Em botando tese, a mão. o cara bota a mão e só encaminha se for maligno. Já depois de, Às sei lá. vezes nem assim. Nem assim. Às vezes nem assim, gente. Não, e eu acho que tem mas eu acho que também deve estar um medo dos GOs de fazer masto no seguinte sentido, que agora que me ocorreu. Que é assim, ó, se tem GO fazendo masto, e eu faço masto, só vai chegar pra mim bucha, entendeu? Porque só vai chegar pra mim o caso que o GO não conseguiu resolver. Então tem gente que assim fala, mas eu não vou receber o caso simples, eu só vou receber as buchas. Que não necessariamente é verdade, porque muita gente vai querer procurar o especialista de cara. De cara. Mas a pessoa pode ter esse receio, Mas realmente. É a bucha que a gente gosta. É isso que eu ia dizer. Mas eu acho que o Tem que pessoal gostar gosta da do negócio difícil. A bucha que a gente gosta. Que é onde a gente sabe o que tem. Eu não me lembro agora a referência, mas num dos estudos, assim, de momentos que eu estava estudando na vida, eu li um artigo, acho que ano passado ou retrasado, o número de publicações em câncer de mama é mais do que o dobro de todos os outros cânceres juntos. Total. No ano. É muita pesquisa, é muito estudo. É o câncer mais comum que tem, assim, é muita coisa. Então, dificilmente você tá atualizado se você não consegue se dedicar àquela especialidade. E muda muito. Em 10 anos, assim, os tratamentos são diferentes, o tipo de cirurgia cada vez mais, os protocolos pós-cirúrgicos, se você vai fazer conduta. E aí, uma dúvida que eu tenho, Dani, até pra você esclarecer para quem tá ouvindo, o mastologista não só acompanha, vamos dizer assim, a parte diagnóstica, seja de doença benigna ou maligna, mas também acompanha como o paciente oncológico, depois é quem indica QT ou vai pro oncologista? Não, normalmente, eu sempre fico nessa dúvida. Então, eu acho que... pensando até no público aqui, acho que a gente tem muitos Brasis, né, gente? Então, acho que a gente tem que entender muito aonde é que a gente tá. Eu vivo a vida de São Paulo, né? Aqui, por exemplo, eu não acabei fazendo oncoplástica depois. Eu tenho um cirurgião... Tem muitas noções cirúrgicas de oncoplástica, acho que dá pra gente usar como uma ferramenta, mas eu... não faço reconstrução. Tem muitos mastologistas aqui em São Paulo que fazem, mas fora de São Paulo, é quase que obrigatório que você tenha essa visão. Fora de São Paulo, por vezes, a gente não tem um mastologista um oncologista super focado em mama, tal. Porque é o oncologista que faz meio que de tudo, né? E o cara que vai pro congresso, às vezes ele sabe... Na escola mesmo, a gente tinha uma mastologista que prescrevia as quimioterapias, né? Hoje em dia, com o volume que tem... Agora, volume que tem no setor privado. Volume que a gente tem de drogas, eu digo. Com o volume que a gente tem de drogas, com as possibilidades que a gente tem no setor privado. Agora, quando a gente vai pro SUS... Você tem tão pouca opção que a pessoa... Muitas vezes é ele que vai acabar fazendo tudo, né? Então, a gente tem mastologistas trabalhando com imagem mamária, muitos, fazendo biópsias, operando, fazendo acompanhamento clínico e, mais raramente, fazendo a parte de tratamento sistêmico. Hormonioterapia muito, mas quimioterapia muito dificilmente. Hormonioterapia até tem, bastante mastologista fala, eu vou mandar pro onco, porque eu já sei que ele vai te dar um hormônio, esse aqui eu te dou e tá tudo bem. Mas
para quimioterapia, na maioria das vezes, continua sendo, de fato, oncologista, não é o masto, não. Acho interessante. Me parece uma especialidade que tem muito caminho, né? Muito. Patologia, doenças benignas, doenças malignas, se você quer trabalhar com imagem, se você quer Prevenção, operar, tudo. fazer reconstrução, é muito rico, né? É muito muito. rico. E Você são pensa 2 assim, anos. você faz 3 anos de GO, mas 2 de massa, tem a impressão que você vai ficar super Nada, num nicho, né? inchado. Pelo Mas não é, contrário. na verdade, é muito amplo, né? É muito versátil. Super, super. E aí, a gente nicha e a gente volta para trás. Quem é minha paciente, né? São aquelas mulheres... eu tenho muita paciente jovem. Eu acho que talvez tenha uma coisa ali de identificação, enfim, eu tenho muita paciente jovem. Mas, na maioria das vezes, a gente está falando de mulheres beirando ali os 50 ou depois disso, tendo um câncer. Uma mulher que está vivendo seu período de transição menopausal, que tem um monte de coisa acontecendo. Então, a gente nicha, a gente trata o câncer. Só que daí a gente abre de novo. Quando eu vou para o acompanhamento dessa paciente, é a paciente que está tendo que passar por um monte de coisa, sem a possibilidade de uma reposição hormonal, sem... E aí, como a gente ignora... E aí, Dani, mas você continua fazendo GO? Eu continuo e eu não quero parar. Na verdade, GO eu não faço mais há 7 anos, mas gineco eu não quero. Não tem como eu não olhar pro geral Pro dessa todo, minha né? paciente depois. Então, assim, você vem comigo, claro, e aí tem uma questão que é super complicada do masto. O GO te encaminha. Ah, e a paciente já tem um GO. E daí você não vai roubar, né, bem entre aspas, o paciente, né? Super complicado. Deve ser uma saia justa. Então, tem algumas coisas que isso Delicado. aqui eu quero que você continue vendo com a sua... Putz, mas aí eu vou ter que passar com você e com... Ai, é. Vai. Porque a pessoa tem uma linha, você tem um vínculo, tem um monte de coisa, ela te conhece. Tem tanta coisa importante desse mundo, né, dessa questão ginecológica que veio vindo aí nos últimos anos. Eu acho que é importante você continuar com essa pessoa, né? E aí pode ter uma questão do encaminhamento. Eu prefiro encaminhar para um mastologista cirurgião geral, porque eu sei que não Porque vai eu sei querer que não roubar. vai me roubar meu paciente. Aí Entendi. volta naquilo que a gente falou lá no começo. Mas na maioria das vezes, assim, eu tenho muitos ginecos que me encaminham e que isso é muito transparente, é muito tranquilo. E às vezes eu vejo em consulta e falo, ó, eu vou ligar pra médica aqui, tô vendo, essa paciente tá com uma questão de ressecamento vaginal, às vezes eles até te pedem ajuda. E aí, a gente pode usar estrogênio tópico? A gente pode? Não, pode, da minha parte tá liberado. Então, a gente consegue fazer isso assim, tô aqui, tamo junto, não tô aqui pra roubar a paciente, nem nada disso, né? Mas olhar para esse todo ainda, desse momento da vida da mulher, é super importante. E tem a sub da masto, tipo, residência ainda? Sub da sub. R+, a sub da Tem sub, a questão da Existe? oncoplástica, tem Tá. algumas pessoas depois Que é um vão fazer aperfeiçoamento só, oncoplástica. depois. Então, Fellow, sei lá como eu é que não sei, eu acho que alguns serviços têm R5, R6, ou R5 para quem fez cirurgia Sim. geral. Eu acho que tem, mas acho que a maioria acaba funcionando como Tá. aperfeiçoamento. E tem algumas pessoas que vão depois para uma pós ali também, ou um aperfeiçoamento em imagem. Dani, e eu acho que é uma... Você tocou agora há pouco nesse ponto, eu acho que é importante esclarecer para quem está ouvindo, que seja uma mulher, né, 40 a mais, ou estudante que tem esse interesse, que é exatamente a questão dos sintomas do climatério nessas mulheres que estão fazendo tratamento oncológico para câncer de mama, ou que já fizeram e tem muito sintoma. O que é que pode e o que é que não pode usar. Será que... Vocês queriam chegar na polêmica? Normalmente depois dos 30 minutos a gente já entra na passou. polêmica, entendeu? Entendi. Em teoria, Em teoria. guideline, TRH não pode, tá? É isso que a gente tem em livro, é isso que a gente tem em guideline, em estudos. Agora, não. Reposição hormonal para mulheres que tiveram câncer de mama, não. O que alguns estudos viram, estudos não tão fortes, é que não houve um impacto tão grande em recidiva, mas recidiva um pouco mais, mas que não houve um impacto tão grande em mortalidade. Então, a gente está falando de uma mulher, por exemplo, que teve um câncer, sei lá, com seus 40 anos, que menopausou por vezes jovem, às vezes como um efeito da própria quimioterapia, e que vai viver, a chance de cura do câncer de mama é muito alta, e que ela vai viver o resto da vida com sintomas de menopausa, assim, colhendo as questões ósseas, as questões cardiológicas, blá. Então, esse assunto tá super pegando fogo nas nossas sociedades aí.
tem algumas pessoas fazendo de uma maneira um tanto irresponsável, né? Mas existe uma tendência atual a individualizar. Então, sei lá, eu tenho uma paciente que teve, eu tenho um caso real, de uma paciente que teve um câncer triplo negativo com 32 anos. Essa paciente tinha uma mutação do gene BRCA, que depois que ela constituiu sua prole, ela teve um câncer num estadio bastante avançado, mas ela respondeu completamente na quimioterapia, ela não tinha doença residual, ela foi submetida a uma adenomastectomia bilateral, com retalho super fino, não sobrou mais nada de mama ali, terminou, ela teve mais uma filha depois do tratamento, e ela fez uma salpingoforectomia e histerectomia. Essa paciente menopausou aos 35 anos, depois de 4 anos de um tratamento oncológico de um câncer triplo negativo, que não recidivou, ela não tem mais mama. Ela não tem, na verdade, né, ovário, Não tem Então, mas não tem útero. mama para... meu risco de câncer de Sim. mama. E outra, ela não tem útero, então eu posso fazer a reposição hormonal dela só com Exato. estrogênio, que em teoria a gente não tem tanto impacto para mama. E aí? Eu não vou dar reposição para essa paciente, assim... Nunca em nenhum momento, né? Anos depois. Não, ela ganhou ao 0 momento. A gente conversou bastante. Lá atrás, tem muitos casos que a gente leva para tumor board, isso tem muito na mama, tem muito board. Quase todos os serviços têm as suas reuniões, é uma reunião multidisciplinar, então tem onco, tem rádio, tem oncogeneticista, tem patologista, tem radiologista, não só radio-oncologistas, mas radiologistas. Então a gente vai conversando, dificilmente chega-se num consenso, mas eu acho que a tendência da massa, acho que essa é a palavra para ficar. A tendência da massa hoje em dia é personalização do tratamento, é individualização do tratamento. Quando chega uma paciente para mim com diagnóstico de câncer de mama, eu falo assim, certamente você conhece alguém que teve câncer de mama. Porque 1 em cada 8 mulheres vai ter. Então, certamente a gente conhece alguém. Você pode procurar no Google, você pode conversar com as suas amigas, você pode tudo. Mas não compara seu tratamento. O tratamento dela não tem nada a ver com o seu. Tem paciente que não vai receber químio, tem paciente que não vai receber rádio, tem paciente que vai operar, tem raros casos que não vão operar, sobretudo se é uma paciente metastática, tem paciente que vai fazer masté, tem paciente que vai fazer masté bilateral, tem paciente que vai fazer um setor que não dá nem para ver que operou. Tudo acontece, depende da idade da paciente, do subtipo de tumor, do estadiamento. Então, assim, não tem muito protocolo, mas tem pouca receita de bolo, porque a gente vai ter que olhar para aquela pessoa. Caso a caso, efetivamente. Né? É muito individualizado. E aproveitando para entrar em outra polêmica, que assim, a câncer de mama, como você falou, todo mundo conhece alguém que teve. E tem muita informação na internet. Eu, por exemplo, que não é também uma área tão comum, ainda assim eu falo para o paciente, às vezes eu falo assim, procura no Google. Eu prefiro que você procure e me traga as dúvidas do que veio, do que você procure escondido e fique com dúvida. Exatamente. Eu imagino que você passa muito por isso, né? De Super. ver, sei lá, blogueira que teve câncer de mama e traz... Porque é muito, como você falou, é muito prevalente, né? Super, super. E normalmente eu peço para vir. Quando a gente dá o diagnóstico, e eu falo que lá atrás eu falei assim, eu não gosto, escolhi a medicina porque eu não queria o sofrimento. Assim, eu sou portadora de más notícias todos os dias. É super complicado. Mas, ao mesmo tempo, é algo que a gente cura muito. Então, eu sei que eu tô dando uma notícia ruim, mas que eu vou ter muito para fazer por aquela mulher. Sim. Mulher, na maioria das vezes, né? Muito raramente, Sim. mas a gente tem câncer de mama em homem, mas muito, muito raro. Me perdi aqui. E aí, quando eu dou a notícia, você sabe que você vai falar, e a partir daquele momento... Só não escuta mais nada. É, isso. Então, assim, é muito bom quando tem acompanhante, nem sempre tem. Mas eu falo, eu explico, e antes da cirurgia eu peço pra voltar. A gente vai ter que falar tudo de novo, vai ver. E eu falo isso, vai, procura, tira. Mas aí você vai vir pra mim, e aí é legal, porque a paciente vem com tudo pesquisado. Não, mas a imunohistoquímica, mas eu não sei o quê, e o HER2, né? E a gente consegue. E é muito importante que a paciente Sim. saiba o porquê que ela tá fazendo cada coisa. Claro. Assim, por que a gente tá indo pra aquela linha de tratamento. A paciente ter posse dessas informações e sentir que ela... E ela opina, porque tem coisa que não é consenso ainda, apesar de tanta pesquisa. Isso. E acho que uma mensagem importante para quem é aluno e está ouvindo é que apesar de ser um CID só, um CID de câncer de mama, são várias doenças, não é a mesma doença, por isso que você falou que o tratamento é individualizado. A gente chama de uma coisa só, mas o câncer de mama são diversas doenças muito diferentes entre si,
né? E também se vocês deram um Google e acharam qualquer maluquice, gente, testosterona não trata câncer de mama, a mamografia não causa câncer de mama. Porque, assim, volta e meia, eu que sou endócrino, enfim, essas coisas chegam muito pra mim, né? E as pacientes não façam mamografia porque dá câncer, nada disso E nem é de verdade. tireoide. E nem de tireoide, exato. Isso, é não, outra e nenhum coisa. tipo de câncer, enfim. Então, Não, isso. e eu tava vendo essa semana, né, que finalmente conseguiram, pelo menos, penalizar Sim. algumas dessas pessoas que estavam divulgando essas informações. Eu não sei da onde, por quê, né? Acho que é um jeito de querer aparecer aí, talvez meio Então. torto, mas mamografia salva, né? Muitas das pacientes que vêm pra gente, a gente torce para quando isso acontece, vem por alteração do exame de rastreamento. Uhum. Não, e eu vou aproveitar para fazer até um adendo que, assim, boa parte dos exames de rastreamento, bem entre aspas, porque tem um monte de exame de rastreamento sendo feito que não tem Que nem por deveria. razão de ser, mas boa parte dessa tendência a fazer exames de rastreio, ele vem da mamografia, vem do Exatamente. histórico da mamografia. Porque isso é uma coisa importante, É um até de exame que explicar. impacta, né? Não, e até de explicar para o público que, assim, não adianta, você não vai rastrear tudo. Uhum. Sabe aquelas notícias malucas que surgiram, acho que tem uns 2 anos, de ressonância de corpo inteiro para rastrear. Você não vai conseguir mapear tudo. E o que me incomoda nesse negócio de falar que uma mamografia causa câncer é isso. Porque a gente tá numa moda de rastrear tudo, que não tem evidência, e justo a mamografia, que é o que tem evidência, você vai querer demonizar? É isso. Exato. Então, e me se mata. tem 2 exames que eu acho que tem custo-efetividade do ponto de vista de diagnóstico e redução de mortalidade, é colonoscopia para câncer de colo, né, câncer coloretal, e mamografia. E rastreamento de câncer de colo de Exato. útero. Exato, É, também. colo de útero, Aqui verdade. na nossa população. Sim. Mas mamografia tem efeitos... E mesmo assim, né? Toda hora tem algum grupo em algum lugar do mundo querendo falar mais sobre overdiagnosis e dadadadadá. Então, é super complicado. E é isso. E tem o outro lado também, assim, não, a mamografia... Que é a outra... A ressonância substitui a mamografia. Ah, isso é outra lenda urbana, né? Essa... E é mais confortável, né? Não Exato. aperta. Então, assim... mas eu posso fazer a ressonância? Não. E aí, a ressonância, a gente tem 2 problemas importantes, né? É um exame muito mais caro, muito menos disponível, não substitui a mamografia, porque, sobretudo, microcalcificações, lesões muito iniciais não são vistas, e é um exame, eu falo para o paciente assim, ó, a ressonância é ótima, ela é muito sensível, mas ela é péssima, porque ela é muito sensível. Então, ela vai achar o que é e o que não é, e a gente vai ficar sem ter o que fazer com o que não é. Então, assim, sobretudo mulheres no menacme. Então, não é para... A gente pede ressonância como exame de rastreamento? Pede. Para as mulheres com mutação, com algum outro fator de alto risco. Essa mulher vai fazer ressonância no rastreio. Porque daí vai fazer um exame mais sensível, né? Exatamente. Porque é uma paciente em que a chance daquilo ser um falso positivo É menor. é muito A menor. probabilidade pré-teste dela é maior, não é igual a Exatamente. todo mundo, a população geral, a gente não é extensivo à Exatamente. população de baixo risco, que é o contrário. Exatamente. De Você novo, não é para nichou. pôr na água Isso. a ressonância, vai fazer em todo mundo, né? Exatamente. Nem marcadores tumorais. Vamos falar Eu vou falar dos dos marcadores. marcadores. Eu trabalho, eu sou assessora de um laboratório, né? E assim, nossa, eu brinco que é uma briga que a gente não consegue vencer, né? Não. Aquela lista das letrinhas com números de Da marcador tabela periódica. da tabela tabela periódica. periódica. E E os dos marcadores marcadores tumorais. Porque a pessoa que pra triagem, que também não tem indicação. Né? Exatamente. E aí você se depara com aquilo alterado. E vem alterado, por quê? Vem porque tem um monte de interferente. Eu falando da parte Exatamente. laboratorial. Mas Tem um monte de interferente que faz falso positivo daquilo, e que aí a pessoa fica querendo que você casse da onde que aquilo tá vindo. É muito difícil, né? E aí submete a um monte de exame, Isso. tem um monte de Cascata desgaste. iatrogênica, daí pra frente. Ai, o né? convênio tá caro, né? Isso, Então, porque estamos tá caro. colaborando. A gente tá fazendo Não, eu nossa acho parte. que o que fica até de mensagem, principalmente para quem estiver ouvindo que não é da área da medicina, é assim: foque em achar um bom médico que seja muito bom como médico mesmo, assim, Que sabe o que tá procurando, exatamente. né? Não, e assim, de conversar com você, de ficar um tempo tirando a sua história, te examinando, que seja alguém atualizado, né, sem as maluquices,
porque essa pessoa, ela vai te pedir menos Isso. e vai fazer mais com o que ela pedir. E vai ser mais Exatamente. criterioso na solicitação e na análise depois do resultado. né? Exatamente, exatamente. Isso tem muito a ver, assim, pensando em quem assiste e está desenhando carreira, né? Na maneira como a gente quer exercer a nossa formação, né? Exatamente. Então, eu fiz uma opção no começo da vida, que demorou um pouquinho mais ali para funcionar, que era, eu quero trabalhar no meu consultório fazendo a medicina do jeito que eu acredito, né? Então, não vou atender convênios, eu vou fazer consultas de 1 hora, por vezes mais, que eu tenho tempo para ouvir, que eu tenho tempo para entender história, em que eu vou ter tempo para acolher uma paciente para quem eu estou dando uma notícia negativa, né, ali na minha frente, e aí fazendo do jeito que a gente acredita, porque quando a gente fica limitado por, sei lá, tá dentro de um serviço que exige determinadas coisas, ou determinado tempo de consulta, eu entendo que isso é a realidade em muitos lugares, mas eu tinha isso no começo, quando eu me Como formei. norte, né? Era isso, né? Eu sou casada com colegas de turma, então, e a gente era muito alinhado nessa mesma mentalidade. Vamos fazer a medicina do jeito que a gente acredita, com o tempo que a gente acredita. E aí, enquanto o consultório não dava o tempo, eu, nessa especialidade, eu não dava plantão, eu parei de dar plantão muito cedo, eu parei de dar plantão quando meu filho nasceu. Ele tem 12 anos agora. Mas eu trabalhava com imagem mamária, então a gente tinha essa outra possibilidade para complementar a renda até chegar nesse momento. E é isso, aí você vai fazer do jeito que você acredita. E não tenho dúvida que os pacientes percebem isso. Com certeza. Não, e assim, tem um professor nosso da neurocirurgia que ele fala uma frase que eu gosto muito. Toda vez que é o encerramento das residências, ele fala: os jovens médicos, de maneira geral, eles têm que entender que isso é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Total. Né? Então, assim, é uma coisa que vai levar tempo. Você não vai sair ganhando se você fizer de uma maneira ética, né? Exato. Claro. Você não vai. Então, assim, a gente mais pro bem do paciente, lembra dos seus princípios, o que te fez entrar lá, né? Eu acho que esse é o Mas grande lance. aí é que entra um pouco da complicação até do que a gente estava falando antes, assim, por que não fazer massa, desse imediatismo que por vezes é buscado, né? E quando a gente vê, e hoje em dia com rede, com tudo, maus exemplos, aparentemente Bem brilhando, bem-sucedidos, e entre pessoas aspas. que foram e se formaram e fizeram, não estão indo tão legal, não estão Exato. aparecendo daquela forma. Na hora que você vê tanto barulho, né, com uma medicina às vezes não tão legal, Exatamente. que exemplo que fica? Residência, você tá louco, eu vou fazer 6 anos de medicina. Número 1, eu vou me matar para entrar numa faculdade boa? Se eu posso fazer em qualquer lugar, desde que eu tenha dinheiro para pagar. E daí, depois eu faço um curso XPTO De final de semana. e vou bombar. Vou fazer um Instagram legal e vou bombar e vou montar uma clínica instagramável e tá tudo bem. Enquanto os outros vão fazer os 6 anos de uma faculdade difícil de entrar, mais não sei quantos anos de residência, e estão lá. Fulano tá dando plantão até hoje. É tipo a história do que se fumava, sabe? Meu pai fumou até 80 e tá aí vivo, né? Então, assim, você se apega num exemplo que às vezes não é legal para traçar sua carreira. Acho que a gente tem que entender um pouco do quanto aquilo vai te satisfazer também, né? Não, sem dúvida. E a longevidade disso, quanto é sustentável do ponto de vista ético, profissional. Ainda não sabemos, né? Não sabemos, porque tá muito cedo ainda. Exatamente. E aí, puxando um pouquinho que a Ana falou, que a nossa caminhada na carreira é uma maratona, não é uma corrida, e o que você falou, eu gostaria de deixar aqui uma indicação de um livro que ganhou esse ano o Prêmio Jabuti, eu já falei pra Ana, Jabuti Acadêmico de Medicina, que chama Medicina Excessiva, que é de um colega nosso que é gastro em Minas Gerais, que é exatamente fazendo essa reflexão, né, pros jovens médicos, do que a gente está fazendo, reduzindo o tempo de acolhimento do paciente pedindo exame demais, a gente, além de encarecer, né, a gente faz falsos diagnósticos, e essa ideia de que para você ser bem-sucedido, você precisa de alguma forma vender a medicina, né? Essa ideia do consultório como simplesmente uma ideia de O venda paciente é cliente. e o paciente Exatamente, cliente. virou Então, negócio e não virou saúde, negócio. né? Isso. E tem, quando a gente fala lá das prevenções, primária, secundária, terciária, eu tava lendo sobre a quartenária, vocês leram? Que é exatamente isso, né? É evitar o excesso de exames, porque o quanto você adoece a pessoa Total. fazendo coisas desnecessárias, né? Não, sem dúvida. Isso é fundamental a gente falar, porque Exatamente. realmente, cada vez mais a gente vê.
E eu acho que a gente sempre fala, né? Parte desses profissionais, eles são mais desavisados do que mal intencionados. Exatamente. Né? Então é importante a gente deixar claro, e é muito até difícil para a população, por isso que eu falo, quem está ouvindo, que não é da área, entender qual é o problema. Que a pessoa fala assim, não, mas fazer mais exame é bom, né? É difícil de entender por que fazer mais exame não vai ser bom. Né? E fica sem norte, né? Poxa, você vai no médico que foi recomendado. Como você vai achar que aquela pessoa não está lá para cuidar de você da melhor maneira possível, né? Assim, exatamente. E aproveitando esse gancho, como foi entrar nas redes sociais como foi. profissional? Não foi. Na verdade, assim, que eu entendi, né? Que eu precisava existir. Então, às vezes, alguém fala assim, eu passei, não sei o quê. Não, onde é mesmo que atende? Às vezes, eu tenho o nome de alguns colegas que eu vou encaminhar e eu falo, pera, não tenho aqui o contato. Você entra no site da pessoa. Claro. Eu não sei se eu tô falando uma coisa de muitos... Não. Da época dos astecas, entrar no site. Talvez seja, mas eu também faço isso, só pra constar. Entra no site da pessoa, vê onde a pessoa atende e tal, e encaminha o contato para aquele paciente. Então, eu entendia que ter um site era importante. Só que, pra mim, da época dos astecas, tem uma coisa difícil também. Porque daí você tem o site, você paga o domínio, aí não sei o quê. Eu ia ver, eu tinha pago a mesma coisa 2 vezes. Eu fiz, lá, sei lá, uns 10, 15 anos, um site eu mesma, num desses sites da gente fazer sites. E fiz, tal, não sei o quê. Depois, você tem que pagar o domínio, você tem que pagar... Eu vi que eu já tinha pago 2 vezes a mesma coisa. E obviamente, não tava super legal. Era assim, isso aqui serve pro paciente me achar ponto. Aí... Enfim, super envolvida nas coisas de administrativas e doutorado. Eu defendi o doutorado em novembro do ano passado, eu qualifiquei em agosto, defendi em novembro. Quando acabou, eu falei, isso aqui precisa sair do papel, eu preciso existir para que as pessoas possam me encontrar. E aí, por indicação de um amigo, cheguei numa pessoa, eu falei, eu preciso de ajuda para estruturar meu site. Então, eu queria ter um site que fosse isso, que passasse um pouco a minha imagem, que passasse informação e que as pessoas pudessem me achar. Eu atendo em 5 lugares diferentes, 4 lugares diferentes. Uau, Dani. Então as pessoas falam isso, né? Nossa, 4 lugares diferentes. Eu adoro, assim, eu adoro a não rotina. E é um jeito da gente cobrir várias áreas de São Paulo. Isso é legal mesmo. Porque, assim, se eu atendia aqui na Vila Mariana, o pessoal da Zona Norte... Não vinha. Então, assim, eu atendo no Morumbi, eu atendo em Perdizes, eu atendo nos Jardins, eu atendo na Vila Mariana. Então, eu consigo cobrir em Perdizes o pessoal da Zona Norte, da Zona Leste vem. É mais fácil. Enfim, cada lugar tinha um telefone de agendamento diferente. Ai, Jesus. Mesmo sendo, a maioria deles é dentro do Einstein, né? Tem um consultório externo ao Einstein. Cada lugar tinha um telefone diferente. Como você vai falar pro paciente? Olha, esse aqui é pra Perdizes. Não, mas aqui agora... Não dá. Então, assim... contratei também uma secretária externa que me ajudou. Então, ela centraliza isso, mas o paciente ainda liga para o hospital e consegue marcar. Mas é isso. Onde atende? Deixa eu ver se vai, se não vai, então precisava isso. E o Instagram, eu entendi que precisava acontecer. Eu não gosto de foto, vídeo. Tá aqui hoje a mãozinha suando, me incomoda. Eu não gosto. Ai, gente, fazer vídeo, postar, tá chegando no lugar. Não gosto, assim. Sai muito, muito da minha zona de conforto. Entendo que tem umas pessoas que fazem isso muito bem e entendo que teve pessoas que passaram por cima desse desconforto, que também não se sentem confortáveis por um motivo super nobre. A Tati falou muito disso, né? De vir e querer passar informação. E aí eu entendia que ter um Instagram, pra mim, significava ter informação. Que não era pra ter foto minha. Gente, tem Instagram que eu acho que a pessoa tá modelando. Não é... Assim, pra mim... como paciente, não como médica, me passa uma mensagem diferente do que eu gostaria de ver naquela médica. Não é minha pegada. Então, isso eu já sabia que eu não queria. Só que fazer conteúdo demanda tempo. Demanda. Né? Assim, para você escrever aquilo com calma, para que você coloque de uma maneira... E eu não contratei ninguém, eu fui fazendo o meu Instagram. E aí, em abril desse ano, tá bom, vou sentar nisso, vou fazer. E aí, fiz. Eu acho que é importante... As pessoas querem saber qual é a sua carinha. Quando alguém te indica, fala, essa é a carinha da pessoa, né? Então, eu entendia que precisava ter pelo menos 1 ou 2 fotos com a minha carinha. E aí, eu não tinha foto profissional. Não tinha foto profissional. Eu tenho um super amigo fotógrafo que tá morando fora do Brasil, que vem pra cá de vez em quando. Eu falei assim, eu vou ter que fazer isso. Assim, mas também, fui suando. Mas não, Danilo, tá tudo bem, a gente vai fazer. Fiz as fotos, porque eu falei, eu preciso
para um site, eu preciso, quando eu dou aula num congresso, eu preciso mandar. Eu não tinha nem foto para mandar. Uma vez, um congresso colocou uma foto errada minha. Oh, meu Colocou Deus. de outra pessoa. Que deve ter procurado no No Google. Google, foi exatamente isso. E aí, eu entendi que eu precisava existir. Então, meu Instagram é isso. O site eu tenho uma pessoa que faz, o Instagram eu faço. Tem super poucas publicações, porque são conteúdos que, de fato, eu coloco que é dúvida da semana. É dúvida da semana mesmo. Aparece uma coisa que eu percebo que não é só dúvida daquela paciente, que pode ser dúvida de mais gente. E aí eu monto um conteúdo sobre aquilo e coloco no sentido de tentar esclarecer. Então, assim, eu não vejo quantas 1000 visualizações tem, ou o alcance, ou... Não. Ele só tá lá. E tá lá Sim. para ser informativo e para Exato. pessoa que for querer conhecer, recebeu a indicação de você, que é te Saber conhecer, quem né, é. minimamente, É isso. a pessoa sabe que tá lá. Eu acho que é, isso mesmo. Eu acho que esse é o papel, mas é que hoje não tem como não estar presente, É né? isso. Você precisa, as pessoas precisam, elas te procuram. É um cartão de visita hoje em Exatamente, dia, né? exatamente, Não tem exatamente. jeito. Então, Exatamente. Eu não me sentia confortável de fazer algo diferente. Então é meio esse caminho. E hoje você fica quase com 4 lugares para atender, você faz basicamente consultório, Só. né? Porque assim, eu imagino que... Só. Eu fico, assim, 4 lugares, não é que eu atendo todos os dias. Sim, então, claro. Cada dia da semana eu tô no lugar, então é a mesma coisa de quem vai todos os dias e atende o Pro dia mesmo inteiro no lugar. A única coisa é que eu mudo ao longo da semana esses lugares, mas basicamente minha vida hoje é assistência, né? Eu encerrei um ciclo aí da pós-graduação ano passado, me afastei, eu tive um cargo de gestão, me afastei em 21, 22. Depois eu fiquei até 23 vinculada ao Vila Santa Catarina, ainda na equipe como assistencial, mas o meu consultório privado estava crescendo muito, eu não estava conseguindo organizar aquilo de uma boa maneira. Os pratinhos estavam começando a querer cair de algum canto, e aí eu acabei saindo e fiquei só no consultório privado mesmo. Legal. E quem te encaminha é mais GO ou é misto, assim? Mais GO, por vezes, mas isso é bem raro, as pacientes vão fazer exame e vem uma alteração, raramente radiologista, porque ele nunca passa por cima do GO que pediu, mas às vezes assim, então, eu não tenho nem gineco, quem tá me pedindo é meu filho, que fez a faculdade de medicina e tá prestando residência, então às vezes a pessoa, quando não tem ninguém por trás, eventualmente o radiologista, mas eles nunca passam por cima do gineco ou do médico solicitante, né? Mas de longe são ginecos mesmo. e as pacientes já se conversam e te indicam as amigas? Várias, Porque é isso que eu ia dizer. várias. Eu cheguei no meu masto pelas minhas pacientes que tem um mastologista que eu já Sim. conhecia e eu fui. Que é Sim, isso, elas sim, conversam e indicam, né? Sim, sim. E é isso, como tem muito... Às vezes, assim, tem uma que nem conhece a outra. Mas o marido, que é amigo do outro na empresa, sabe que a esposa teve câncer de mama. Ai, deixa eu ver quem é o mastologista que tratou a esposa do meu amigo. Então, tem muito disso, assim, que veio vindo de outros tratamentos anteriores. Muito. Do famoso boca a boca mesmo, Sim, né? Então, mas que funciona bem, esse né, pra isso. foi minha vida até agora. Por isso, quando você fala assim, o Instagram tá... Será, né? Assim, mas que horas que vai encher? Mas que horas que eu vou atender esse mundaréu que vai chegar? Assim, o boca a boca. E tem uma coisa do boca a boca, que é a questão do perfil. Sim. Né? Eu acho que, a depender do que você faz no Instagram também. A Raquel já falei isso uma vez, né? As pessoas me conhecem, então vão vir. Vai vir que já sabe que eu não vou estar naquele perfil. Acho que pode ter um pouco disso a depender do que você faz. Mas eu acho que o paciente que vem para você mais pelo boca a boca e não pela internet é um paciente que falta menos. Sim. É um paciente que tem mais Concordo. chance de ter vínculo. Então, eu acho que funciona muito bem, assim. E às vezes até passa em alguém do convênio, tal, não sei o quê, e vai na indicação da amiga ou do outro médico e acaba ficando. É, Então, a menos indicação- impessoal, né? E daí A realmente indicação é o que você funciona falou, mais. falta menos, porque o cara às vezes se sente quase que, putz, meu amigo indicou, vai ficar chato eu faltar, sei lá. Não, né? eu acho que tem muito a ver com o perfil. Então, por exemplo, às vezes não só GO, mas oncologista também me encaminha bastante. Então, um outro colega que trata um paciente... a gente faz muito isso, né? A gente, nessa especialidade em que eu preciso de tantos pares ali, né? Então, é o pato, é o rádio, é o onco, é o radioterapeuta, é clínico da paciente. São
tantos envolvidos, a gente acaba se encaminhando para pessoas que atendem da mesma forma. Sim. Né? Isso é muito natural. Então, quando esse paciente já é alinhado com você daquela forma, acho que todas nós, né? Doutora, tem indicação de oftalmo? Exato, Isso, eles Tem pedem. indicação Pedem de... mesmo. Por isso, porque falam, eu quero alguém que atende como você. Eu me alinhei com o seu jeito. Então, vem muito, às vezes, desses outros pares que atendem parecido. Tem o endócrino, por exemplo, que eu encaminho muito, ele me encaminha muito, porque a gente tem essa proximidade da maneira de atender, Sem assim. dúvida. E esse paciente fideliza mais. Com certeza. Muito mais. Dani, foi um prazer imenso Passa te receber. rápido, né? Falei pra você que Passa você não rápido. ia perceber quando eu acabasse. Deixa o famoso Instagram do seu Deixa Instagram o para as seu pessoas, porque as pessoas podem ter gostado de você e Gente, eu querem não sei ver o nem seu se eu sei de conteúdo. Qualquer coisa a gente corrige, que a gente vai botar no A balãozinho. gente foi no balãozinho. Eu acho que é @doutora Daniele Martim. Não tem ponto, né? @doutora Daniele Martim. E acho que o site é também doutoradanielemartim.com.br. Pronto, Muito bom. maravilha. Mas a gente confirma. A gente confirma e põe no balãozinho, fique tranquila. É isso. Raquel, onde as pessoas te encontram? Eu tô no @endócrino feelings e você, Ana? Eu tô no @doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê, para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu.